O Senhor é aquele que te tira da humilhação, que te ajuda e que estende a mão para te socorrer. Você crê nessa palavra? Olha o que é dito lá em Atos, capítulo 3, a cura do coxo, discurso de Pedro no templo. Atos 3 diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam ali. Hoje eu pedi ao Senhor, o Senhor já pregou ao meu coração que Ele gostaria que eu falasse, que eu fizesse uma oração. E eu falei, então, Senhor, me mostre. E o Senhor me trouxe em Atos 3, eu vim ler, na verdade, e fala sobre isso, a oração, a hora nona, e fala sobre um homem, aqui é um homem, mas hoje vamos fazer oração pelo trabalho, tá? Pela vida profissional, por uma situação que humilha você, em relação ao que você depende dos outros, ou situações que já se repetem há muito tempo e que você tem uma dependência emocional, financeira, tudo que tem a ver com a sua subsistência em si. Hoje eu creio que o Senhor vai tratar no seu coração e eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi com o Padre Marcelo. Ah, mas Gustavo, você mistura isso com aquilo. Eu faço aquilo que funcionou para mim, que funciona para mim e que o Senhor edifica a minha fé. Amém? Então, havia ali um homem que desde o ventre materno, a primeira coisa que o Senhor me traz é que chama a atenção que desde o ventre materno aquele homem era coxo, sabe? Mas tem um detalhe, ele não ficava parado, ele era coxo, mas ele não estava parado, ele se esforçava. Aqui já uma primeira coisa, um primeiro convite a você pensar, diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem se esforçado? Sabe, às vezes os medos, as tentações, as dificuldades, os traumas, as inseguranças ou os dardos inflamados do maligno vêm fazer a gente não ter mais esperança para as coisas, não ter força ou ter medo, ou arma-se uma retaliação para que você seja paralisado, para que você não vá à frente, sabe? Mas hoje o Senhor traz essa palavra para você. Primeira coisa que Ele traz, Ele dá um puxãozinho de orelha do bem, de amor de Jesus, que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Você tem se esforçado? Filho, filha, você tem se esforçado? Minimamente do que você poderia estar fazendo, você tem se esforçado? Ah, mas Gustavo, eu não tenho força mais para nada. Eu só consigo levantar da cama e fazer uma oração e eu sigo o meu dia. Amém. Agradeça a Deus por isso. Às vezes o seu esforço é você começar a agradecer, sabe? Às vezes as tristezas do dia a dia roubam a nossa capacidade de olhar para as coisas com gratidão. E a gente vai deixando essa tristeza mortal entrar na nossa alma, na nossa consciência, na nossa mente, dominando os nossos olhos. É claro, aqui eu não vou nem entrar em questões espirituais que podem estar envolvendo isso, porque o Senhor sabe, o Senhor vai tratar nessa oração. E aqui, o meu convite a você é você pensar, tenho me esforçado no primeiro momento? Tenho me levantado ao menos da cama, sabe? Tenho feito um esforço, sabe? Eu não sei o que faz se você fique preso a essa cama, mas eu quero profetizar que assim como Pedro saiu daquela situação que ele estava aprisionado, naquele lugar no qual ele estava paralisado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, enfim, seja qual for, que em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda, ganha força, em nome de Jesus. Espírito de apatia, de abatimento, eu te ordeno em nome no sangue do Senhor Jesus, bata em retirada e nunca mais volte a atormentar essa pessoa. E no nome, no sangue de Jesus, que seja soprado um espírito de vida, de ânimo, de vigor. Você vai se levantar dessa cama, você vai lavar o seu rosto. E ainda que você não tenha o que fazer, porque a sua vida foi completamente destruída, você vai olhar pela sua janela. Ainda que a paisagem não seja bonita, ainda que do outro lado você veja alguém que não te agrade, ainda que aí na sua situação você esteja enfrentando adversidades mil, ainda que isso esteja acontecendo, eu quero declarar que em nome de Jesus, você vai levantar os seus olhos para o céu e de onde virá o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Toma essa palavra para o seu coração. Aquele homem estava ali numa situação que o que o Senhor me chama a atenção é que ele
tinha um problema de nascença, sabe? Mas ele se esforçava. Então, às vezes você, por questões do seu próprio desenvolvimento, você talvez tenha alguma característica, eu quero tomar cuidado com a palavra que eu vou usar, até pela minha própria ignorância, eu deveria ter pesquisado melhor para falar, mas se você de repente tem alguma síndrome, alguma questão cognitiva, sabe, às vezes tem algo em você, no seu desenvolvimento físico, mental, emocional ou até mesmo espiritual, que é um limitador para que você possa alcançar, sabe, uma vida sem humilhações. Eu sei que eu tô falando pra gente que tem vivido e sentido humilhação na sua vida. Talvez você nem... Isso já se transformou num cenário tão normal que você só passa por aquele lugar e fala amém, sabe? Esse homem ia para a porta do templo todos os dias. Mendigar, pedir, viver de favor dos outros. E ele era levado, aqui é falado, ele era levado todos os dias para a porta, o qual todos os dias opunham a porta. Além dele ter que depender do outro para se mover, para conseguir, sabe, ter um mínimo de dignidade, ele ainda dependia da ação dos outros. Talvez você tenha uma dependência emocional, talvez, sabe, eu não vou falar que desse vídeo você vai sair curado, eu não vou apregoar isso aqui, mas eu vou falar para o seu coração que dentro do que Deus tem para você, do cenário que Jesus pode transformar na sua vida, no seu coração, hoje é um primeiro passo para você receber do Senhor, pelo menos essa limpeza na vista, nos olhos, dessas amarras, dessa perspectiva de que não vai ter mais futuro, não tem mais jeito, essa situação não dá para sair dela, não tem como, não é possível, sabe? Não é possível, Gustavo. Talvez você esteja pensando, não é possível, Gustavo. Talvez você, Gustavo, esteja numa situação confortável na sua casa, com pessoas ao redor, eu não sei como que é a vida do Gustavo, né? Mas... não, para mim aqui do outro lado não é possível. Quantas vezes eu nessa mesma situação que você aí do outro lado já passei por isso, sabe? Muitas vezes, até mesmo de trabalho, em outros momentos da minha vida, por decisões que talvez não foram tão boas, ou até mesmo as que foram boas e levaram por caminhos de aprendizado, de lições que Deus tinha para minha vida, e depois eu fiquei um tempo sem trabalhar, quantas vezes naquela tristeza, naquele martírio, naquela cobrança, por que eu não estou conseguindo um emprego, por que eu não estou conseguindo me posicionar com o que eu sei, porque às vezes você tem o conhecimento, a sabedoria, mas as portas não se abrem. Pode ser espiritual? Pode, mas lembre-se que sempre, você é que gosta de dar uma desculpa espiritual para tudo, lembre-se sempre que o dono da prata e do ouro, o Senhor Jesus Cristo, ele abre porta, fecha a porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Então, muitas vezes, esse processo que você está vivendo serve para te fortalecer, para transformar o seu caráter, para desenvolver novas aptidões, para você passar por meio da dificuldade. Eu sei que isso não é bom, que ninguém espera por isso, mas por meio da dificuldade, onde você tem que, por vezes, racionar o seu alimento do dia que você vai comer, porque você tem o alimento para aquele dia ali. Talvez esse homem que estivesse na porta, ele recebia lá 100, vamos colocar no nosso dia de hoje em dia, ele tinha 100 reais ali para ele viver a vida dele, né? Ou ele tinha 10 reais, não sei. Ele tinha 10 reais que ele tinha para servir para comer, jantar e ainda pagar as pessoas que ele devia, as pessoas que provavelmente ele precisava pagar para estar ali, né? Então, assim, às vezes nós temos que dar a cara a tapa no sentido de perceber que nós precisamos de ajuda dos outros, sabe? E nessa história que eu estava contando, de precisar, de ficar aguardando naquela coisa, naquela situação, muitas vezes eu me sentia incapaz. E essa situação, na verdade... desculpa, vou voltar. Então, na história de racionar o alimento e tal, estou dando um exemplo. Às vezes aquele homem tinha 10 reais para racionar aquele alimento pro dia todo, sabe? E aquele racionar vai fazer ele vencer as compulsividades, vencer os impulsos, aprender a controlar e a governar sobre aquilo que ele tem na casa dele, né? Eu não quero falar dele ou dela, eu não quero falar governar essa palavra, porque hoje em dia ganhou uma outra conotação, mas
ter domínio sobre os seus impulsos, sobre as suas vontades, sobre as suas carências, de falar, não, é verdade, agora eu gostaria de comer tal coisa, eu gostaria de fazer tal coisa, de ir até tal lugar, mas não, agora eu não posso fazer isso. Agora eu não posso. Não posso por quê? Porque eu não tenho direito? Não, você tem direito. A palavra do Senhor nos diz que você é feito imagem e semelhança do Senhor e foi feito para governar sobre as coisas da terra. Então você tem direitos, né? Com isso eu não quero dizer que todo mundo vai viver uma vida de milionário, de milionária, de bem-sucedido financeiramente, mas em outros setores talvez você seja milionário, você só não reconheceu. Então, a situação que a gente passa, ela serve para nos fortalecer, ela serve para fazer com que a gente amadureça e possa compartilhar com o outro, sabe? Quantas vezes em meio ao desespero, naquele choro na madrugada, de tristeza, de dor intensa de alma, você fala, Senhor, toma em tuas mãos, eu não posso fazer nada. Sabendo que muitas vezes a ajuda que você vai receber não é a que você gostaria, né? Aquele homem estava sentado à porta, mas ele muito provavelmente ele não estava muito feliz, porque ele tinha uma situação que ele via as pessoas ao redor, ele sabia que aquela situação física dele era um limitador para muitas coisas, para uma vida digna, sabe? Para uma vida sem sofrimento, sem tanto sofrimento, um sofrimento nível normal das pessoas, né? Mas ele olhava para aquela situação e ele se colocava ali. E aqueles homens que passaram ali, num certo dia, quando, Gustavo, a minha situação vai melhorar? Não sei. Eu não sei. Eu já passei por coisas que foram rápidas, por coisas que demoraram muito tempo e ainda passo por outras que demoram mais tempo, mas eu não sei quando vai ser. E quem te disser vai ser tal coisa, conte 3 dias e vai acontecer tal coisa. Olha, eu te diria, tome cuidado. Tome cuidado, porque Jesus mesmo nos orientou que ninguém sabe a hora de nada que vai acontecer, somente o Pai. E aqui aquele homem, depois de tanto tempo naquela porta, na Porta Formosa, ele se deparou com Pedro e com João. Você percebeu que eu não falei que hoje o Senhor vai tratar, curar imediatamente, te libertar de uma limitação. Não, eu falei que ele está falando com você que tem essa situação. E aqui, ó, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Nossa, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, sabe? Porque às vezes a gente olha para as pessoas, mas a gente não está vendo Deus na situação. Aqueles homens eram discípulos de Deus, de Jesus, estavam ali. Pedro e João estavam ali, estavam passando, mas aquele homem estava na situação corriqueira da vida dele tanto tempo que ele não sabia mais se olhar, aquela pessoa poderia me ajudar, não, ele só precisava lutar pela sobrevivência dele, sabe? E quando isso acontece na nossa vida, às vezes nossos olhos não enxergam a luz por detrás do túnel, a luz naquela pessoa, nós não enxergamos Jesus habitando aquela situação, sabe? E talvez hoje seja a sua situação. Talvez você se acostumou com a dor, com o sofrimento, e você fala, não, isso aqui, daqui não sai. Isso daqui que eu estou vivendo é um limitador. É uma coisa que é pro resto da minha vida. Eu já nasci com essa falta de habilidade social. Eu já nasci com essa incapacidade de ter o meu próprio negócio, porque ninguém na minha família teve, né? Então, isso aqui é impossível para mim vencer. Ninguém vai querer me contratar porque eu não tenho escolaridade, ninguém vai querer me contratar porque, sabe? Às vezes a gente está olhando tudo com os mesmos olhos. E Pedro e João olham para eles e falam, olhe para nós. E é engraçado que antes, Pedro juntamente com João fitando... Ah, não, está escrito, perdão. É engraçado que está escrito aqui, vendo a Pedro e a João, ou seja, o cara vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes esmola. E às vezes a gente está pedindo pouco, sabe? Às vezes a gente está pedindo mais molinha e o que Deus tem para dar para a gente é outra coisa.
Às vezes a gente está querendo pouquinho, Senhor, mas eu queria que isso aqui desse certo, mas Deus está falando, não, eu tenho uma coisa melhor para você. Ele estava tão acostumado com a situação, e talvez seja o seu caso, de você mandar currículo, procurar vaga, ou aparece uma vaga que é desumana, né? Não estou falando, não vou qualificar trabalhos aqui, mas a gente sabe que tem coisas que são muito humilhantes. Muitas vezes são coisas que por si só já mostram que a pessoa, que aquele ambiente não é um ambiente saudável. E você sabe que às vezes pegar 2 ou 3 ônibus ainda para ir vivenciar essa coisa não vai ser bom. E você tem um peso emocional ainda por saber que as pessoas ao seu redor vão te julgar por isso, porque ninguém vai querer entender. Sabe? Ninguém vai entender que é uma limitação, mas ela fala, ela anda, ela conversa, ela tá no WhatsApp, mas não parece que ela tem, sabe? Tem limitações em nós que só o Senhor vê. Tem coisa no nosso interior, na nossa estrutura, que só o Senhor sabe uma limitação, sabe? É igual, hoje em dia se sabe, eu vou me perder de novo, porque eu vou fazer essa aspas, mas eu vou fazer. Hoje se sabe, por exemplo, que existem alguns graus de autismo, por exemplo. Às vezes você tem uma limitação social que tem a ver com essas questões do seu ser, da sua estrutura. E eu não estou falando do grau que é evidente, né? Mas eu sei que tem os números, né? Assim, tipo, tem o nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, pelo que eu sei, ele é quase imperceptível, indetectável no dia a dia. Às vezes, para os olhos das pessoas, você parece normal. Mas dentro de você, da sua constituição, você é diferente. E aqui, leia-se todos os tipos de diversidade possível que tem aí. Você pode estar ouvindo, tá falando, não, mas Deus, isso aqui acho que errou comigo. Não, Deus não erra com ninguém, sabe? E aqui, eu não estou falando que isso que você vive é um defeito, uma coisa ruim. Não, eu só estou fazendo um paralelo. Que existem situações, nesse caso aqui, Pedro e João vai curar uma situação física, um limitador físico. Mas às vezes, essa característica ela não é um defeito, ela é uma qualidade aos olhos do Senhor. Os outros te olham como defeito, mas o Senhor te olha como uma qualidade. Não, isso daqui todo mundo odeia, até mesmo dentro do meio religioso, isso aqui é uma coisa que ninguém... Não, mas Deus está olhando para aquilo ali, olhando e falando, mas é por isso que eu gosto de você, é por isso que eu te fiz assim. Porque a partir disso você vai mudar os olhos das pessoas ao redor. E a partir do seu exemplo de vida é que as pessoas vão ver diferente. Não, mas ninguém vai... Isso é fato. Muitas pessoas não vão aceitar nada que a gente fizer, de melhor possível. Se Jesus já passou por isso, o que dirá a gente? Então, aquele homem olhou para Pedro e para João. E eu acho que ele olhou com uma apatia. Ele olhou, mas não viu. Sabe quando a pessoa está com um olhar tão distante? Quando você está na sua cama deitado, ou depressivo, ou até se levantou, está uns 2 dias sem tomar banho, já cheira mal, né? Já tá, se tivesse mais alguém aí, iam chamar de Lázaro, porque, né? Então, assim, desatar, sabe, irmã, vai dar uma lavada aí nas situações aí, né? Vamos jogar uma água, passar um sabonete, lavar, ficar pelo menos cheirosinho, né? Porque aqui não fala que aquele homem estava sujo, imundo, fedendo, não, só fala que ele tinha um defeito, pelo amor de Deus, passa um desodorante antes de pegar um trem, né? Antes de entrar num ônibus, escova um pouco os dentes, sabe? Dá o seu melhor com o que você tem. E aí, não é verdade? Imagina, gente, às vezes a gente precisa escutar isso do outro. E aí, aquele olhar apático que já não via mais, aquele olhar de zumbi para a vida, que ele só olhou aqueles homens e não viu, não reconheceu, não viu a possibilidade ali. Mas Pedro e João, vendo que eles o viam, olhou para eles e disse: olhe para nós. Quer dizer, ele percebeu que aquele homem não estava no momento presente. Às vezes a ansiedade, às vezes a depressão, o olhar para trás, o olhar para frente, está acabando com a nossa história. A gente está vivendo os dias aprisionados nas nossas memórias ou nas nossas ansiedades. Mas como que vai fazer isso, Gustavo? Não é fácil. Não é fácil, mas eu vou te ensinar uma coisa que me ajuda. A outra coisa que me ajuda é respirar, é centrar, é pôr os pés na terra. A gente sabe que o corpo troca energia com a terra. Pronto, foi para um lado espiritual, esotérico. Não, pelo amor de Deus, vamos ter discernimento das coisas. Trocar, isso é científico, já se fez estudos sobre isso. Que você coloca os pés no chão, você tem uma troca energética com o planeta, com a energia. Mas a natureza é caída. Irmão, minha irmã,
Se você começar a entrar na loucura de olhar tudo por esse filtro, você não vai sair da situação nunca. Às vezes já é esse o seu problema. Às vezes você está precisando dar um passo fora da faixa, com confiança no Senhor, no que Ele te direcionar, para você entender que a coisa não é assim. Pisar com os pés na terra te faz uma troca a energia, ainda mais que a gente vive em cidade, sem jardim, tudo isso tem um porquê, isso não é por acaso, não acho que isso é por acaso, não, isso é tudo pensado a longo prazo para ir destruindo muita coisa. Eu não quero que esse vídeo seja, né, então eu vou dar continuidade aqui, mas pense sobre isso, se coloque no momento presente, sabe? Tem coisa no passado que não vai dar pra gente soltar. Tem coisas que talvez essa sua característica te trouxe tanta dor, tanto sofrimento, que a sua mente toda hora volta lá atrás. Mesmo sem perceber, o inconsciente vai lá falar, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o motivo pelo qual você é rejeitado, você é rejeitada. Não vai dar certo. Essa sua limitação, você assim, imagina. Que isso? Não, ninguém vai querer casar com você assim. Olha, aí, você tem essa cara aí, não. Não, você vai ter que viver de favor pro resto da sua vida. Às vezes você escutou uma palavra como essa na sua vida. Às vezes isso foi lançado sobre a sua vida, sabe? Mas hoje, o que Deus apregou no nosso coração é que a gente tenha esse discernimento, esse saber, que a gente precisa nos mover na vida, sabe? Para além do que foi falado, do que foi dito, do que não foi dito. Então, a gente precisa ter esse esforço. Tô vendo os cachorros latir por uma situação aqui em casa, mas tudo bem. Vamos seguir a palavra aqui para a gente não parar. Então, aqueles homens olharam para aquele pedinte e o trouxeram para o presente. E mais do que isso, quando Pedro e João olham para ele, ele está falando assim: olha para mim, volta a enxergar a luz, volta a enxergar a esperança. Se aqueles homens eram discípulos de Jesus, eles carregavam as virtudes de Jesus. Os olhos deles transbordavam aquilo. Os olhos deles transbordavam separação, contenda, divisão, reclamação, julgamento. O irmão da outra igreja fala um negócio que você, dentro do seu mundinho você não acredita, você já olha assim? Não, isso não é um olhar de quem. Isso não é um olhar de quem serve a Jesus. Isso não é um olhar de quem é discípulo de Jesus, muito menos de quem ouve a palavra do Senhor. Não é? Não que nós não somos cheios de imperfeições, mas nós temos que ter o discernimento de fazer minimamente três coisas que o Senhor Jesus pediu: amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, não julgar e perdoar. Perdoa. É para você perdoar, não sei o que é, mas é para perdoar. Isso não quer dizer que você não vai vai buscar os seus direitos, não vai buscar, hoje tem sido falado muito essas coisas com a questão do FELCA, que o FELCA você não vai buscar uma segurança, cuidar da sua vida, então um respaldo civil. A gente vive na sociedade, a gente precisa ter esse cuidado, sim. Isso é necessário, sabe? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é buscar por esse discernimento, sabe? Cuidar de nós, perdoar, certo? Perdoar o próximo, perdoar nós mesmos, as histórias, as situações que vivemos, trazer para nosso discernimento interno a sabedoria de viver com essas estruturas tratadas em nós, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Tá bom? Aleluia, obrigado, Senhor. Tá mal? Tá bom, Senhor, eu agradeço também, porque isso daqui não tá bom para mim, Senhor. Mas você sabe de todas as coisas, o que o Senhor tá trabalhando em mim. Eu vou fazer a minha parte, vou confiar, vou perdoar, sabe? Vou fazer aquilo que o Senhor me pediu, dentro do que a gente tem que seguir, porque estamos na sociedade. Mas nós precisamos ter certeza de que as virtudes do Senhor habitam em nós, nos nossos olhos. Não vou julgar o outro, ainda que eu me pegue julgando ou falando a partir de um filtro que é meu, uma perspectiva que é minha, eu olhando e falando, mas isso aqui... Sabe por quê? Porque o olhar com que você julga o outro é o olhar com que você se julga. Às vezes você nem percebe, mas o julgamento do outro sobre você, não, ele não vai conseguir, não, ela não vai conseguir, sabe? Pode até ser que tenha começado
pelo externo. Talvez tenha começado dentro da sua própria família. Palavras de maldição, palavras de dependência, palavras de inferiorização. Mas eu quero declarar que Jesus... entra com seu Espírito Santo sobre esses ouvidos e vai no profundo e escondido, Senhor, move, Senhor, e traz uma transformação, traz a luz da consciência, Senhor, e que essa pessoa possa olhar para isso, para essa pessoa, para essa situação, pela dor que tenha, dá uma distanciada e olhar agora, você do outro lado, olha para essa situação, para essa pessoa que te disse isso, disse aquilo, e isso que você ouviu a vida toda, ou ainda percebeu, ninguém falou, mas um olhar, olha para essa pessoa, para essa situação, e fala agora, eu te perdoo, no nome de Jesus. Ou ainda se você não conseguir, fala, mas eu sinto. Não é para você sentir, é para você decidir dentro de você. Perdoar, liberar, libertar, tirar isso de dentro de você. Ah, mas eu perdoo, Gustavo, então eu perdoo, mas não estou sentindo isso. Aí você vai falar o seguinte, Senhor, ainda que eu sinta raiva, ódio, ira, fúria, ressentimento, todavia, eu escolho, eu determino, ainda que o meu corpo esteja contrário, meu coração esteja... Eu escolho perdoar essa situação. Mas tem situações que nós devemos sim procurar ajuda nos órgãos responsáveis para fazer as denúncias cabíveis, como hoje nós temos aí esse destaque das coisas que o Felca trouxe, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter discernimento das coisas. E a partir do momento que a gente entende esse espaço no nosso interior, a gente consegue rumar e olhar para os olhos daquele que está nos oferecendo virtude, sabe? E aqui continua da seguinte forma. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Às vezes, não é porque você vai olhar para o outro, que você está no presente, que você vai cair em si, no que o outro representa, porque às vezes o que o outro pode te dar, só o outro sabe. E olha só, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aí que tá, às vezes a gente se acostumou a olhar as pessoas do nosso meio, nosso convívio, pelo que elas podem dar, querem dar ou acham que a gente merece, e elas olham pra gente e falam, cara, é só um pouquinho que você merece, porque você não tá fazendo o que você devia fazer, sabe? Tô vendo que você tá parado, mas a pessoa não tá enxergando a sua limitação, a situação emocional, mental, o tempo que isso gerou, as dores, o que isso moldou em você, sabe? Como a água vai passando pelas pedras e vai moldando, as situações fazem isso com a gente, né? Então, as pessoas não estão vendo e a gente se acostuma, se habitua a receber um pouco. Não estou falando que você não tenha que receber aquilo que o Senhor traz de bom grado, porque aquele homem não sabia o que eles poderiam dar, sabe? Mas eu estou falando que a gente tem que ter a humildade, sim, de receber aquilo que a pessoa pode nos dar e estar aberto para aquilo que o Senhor quer nos entregar. Às vezes a gente está pedindo pouco e Deus quer entregar mais, sabe? Não estou falando para você parar agora, eu mereço mais, eu mereço... Não. Eu estou falando para você acalmar o seu coração e saber que às vezes o que você tem para receber da parte do Senhor é diferente daquilo que você está enxergando. Então a gente tem que ter a sabedoria de pedir para que Deus possa, através dos nossos olhos, nos mostrar verdadeiramente a situação e para que a gente possa reconhecer no nosso dia a dia a solução que Ele tem para a gente, sabe? Por mais que a gente não queira, talvez aquele homem até olhou para João e para Pedro e olhou e falou assim, esses caras meio de umas roupas meio mal acabadas, deve ser mais pobre que eu. Só eles estão passando aqui, passou aquela mulher que é pobre, aquelas crianças, aquele velho, aquela velha, né? Tô parafraseando, aquele idoso, aquela idosa, passou aquele outro lá que é pedinte pior do que eu, nossa, tava bebendo um monte, agora mais esses dois, são a única esperança. Você vai saber? Às vezes não, às vezes Pedro e João estavam bem vestidos. Mas não adianta a gente querer julgar pelo olhar aquilo que a gente está olhando. A gente tem que estar de coração aberto, porque se aquele homem não olhasse para receber, ele não tinha recebido mais. Então Pedro e João fala, não tenho prata nem ouro. Por quê? Será que ele talvez realmente não tinha prata nem ouro naquele momento? Talvez ele tivesse. E muitas vezes as pessoas usam esse versículo para gerar
uma consciência de pobreza. Às vezes o que ele estava falando é que eu não tenho, ou seja, não é dele, não pertence a ele. Ele tem emprestado, por exemplo, essa caneta aqui, eu não tenho. Ela é emprestada a mim, está entendendo? É lógico que eu a tenho no sentido de posse, mas ela não é minha, ela não pertence a mim. Eu vou embora, isso daqui, quando eu for embora um dia, ela não vai junto comigo, né? Eu não vou levar nada daqui. Então, às vezes, eles estavam falando, não tenho prata e nem ouro, não porque eles eram pobres ou viviam na miséria, mas porque eles estavam dizendo o seguinte: olha, o que eu tenho, o que é meu, para onde eu vou e já habita em mim, e aquilo que o Senhor Jesus me ensinou, que é duradouro, eterno, isso que é riqueza verdadeira, posse, vida, maravilha, isso que eu tenho para dar, eu te dou. Porque o que eu posso dar é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou. Então, eles poderiam ter as pratinhas, os dinheirinhos dele ali, talvez eles não estavam, eles enxergaram naquele homem uma necessidade maior. Entende? E aí eles falaram: o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andou e saltando e louvando a Deus. Eu vou parar por aqui, porque eu já me estendi bastante, mas eu creio que era necessário. Hoje, eu não quero te fazer promessa nenhuma, porque eu sei que você já passou de vídeo em vídeo no YouTube buscando promessas. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante hoje. Hoje, se você crê, se você decide, porque o vídeo de hoje é sobre uma decisão, receber de Deus aquilo que te tira da miséria, aquilo que tira, que passa por cima das impossibilidades, aquilo que te restaura a dignidade, aquilo que faz com que você viva com a plenitude, com a vida e vida em abundância, aquilo que faz com que você possa tanto estar com as suas questões sanadas, quanto as suas internas com o Senhor. Se você decide receber isso, você recebe o amor de Jesus, você recebe a força, o poder, a graça, a glória, a misericórdia, a maravilha, aquilo que o Senhor tem para você. Hoje, o Senhor estende a mão para você de alguma forma maravilhosa. Eu não sei se alguém vai bater na sua casa e levar aquilo que você precisa, se vai aparecer um dinheiro na sua conta, sabe? Eu também sei que Satanás, quando quer dar coisa boa, ele também sabe. A gente sabe isso quando ele tentou a Jesus, que poderia dar o reino todo, sabe? E aí quando a gente vai perceber isso? Quando aquilo que é trazido a nós tem a identidade de Jesus, tem a cara de Jesus. Pode até não ter a aparência, pode não ter as características sociais que eu estou acostumado a enxergar, mas se eu olho para aquilo ali e começo a ver virtudes, sabe? Porque o outro lado pode maquiar muitas coisas, mas virtudes, verdade, constância, isso não dá para se mentir e colocar ali, sabe? Isso é uma característica do Espírito de Deus. Então, eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida que onde havia impossibilidade, dependência, humilhação, isso vai se transformar agora. Porque assim como Jesus transformou água em vinho, assim como Jesus transfigurou a sua face no monte, assim como o Senhor Jesus operou maravilhas e milagres, eu quero declarar que hoje o impedimento no seu emocional, na sua vista, no seu cognitivo, naquilo que você estava escolhendo receber de Deus, vai se transformar. Em nome no sangue de Jesus, levanta-te e anda. Receba a bênção do Senhor na sua casa. Que as suas impossibilidades espirituais se rompam agora. Jesus, se essas palavras encontraram verdade, Senhor, se essas palavras vêm do teu trono, do seu rico manancial de águas vivas, Senhor, que ela possa gerar uma transformação na vida dessa pessoa e que ela volte para testemunhar. Senhor, que ela volte para contar o que o Senhor fez na vida dela. Abre os olhos espirituais, abre o cognitivo, abre o discernimento, Senhor. Abre, Senhor, para ela reconhecer a mão estendida que vai se estender para esses próximos dias, porque talvez se não fosse isso aqui, ela não ia reconhecer, sabe? E eu apregou para mim também isso. Talvez eu não fosse reconhecer a mão de Deus naquilo que está sendo posto. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar.
vida, vida em abundância. Eu quero profetizar que a limitação passa a operar como algo que é potencializador na sua vida. Eu quero declarar que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus habite o seu lar, a sua casa, a sua identidade, a sua percepção de você, do amor que Deus tem para você. Quero ensinar um negócio, aí vai ser o grande, né? Não acredito que ele falou tudo isso e agora está falando essa outra coisa. Ah, problema seu. Problema seu. Eu estou ensinando aquilo que eu aprendi. E eu sei que isso vai ser uma bênção para você. Se você não quiser fazer isso, faça uma campanha de oração, faça um jejum com a campanha de oração, vá ajudar alguém que precisa. Eu estou te ensinando uma forma também, dentre várias, que é possível. Se você tem um terço na sua casa, eu não estou querendo catequizar ninguém, converter ninguém. Eu estou falando uma ferramenta, tá bom? Tenha a dignidade. Eu aprendi isso com o Padre Marcelo. Aprendi muitas coisas com muitos pastores, muitas coisas úteis, e assim como com o Padre Marcelo também aprendi em outras pessoas que muitas vezes nem são de religião e também ensinam coisas úteis para nós, porque Deus usa até a mula, né? Estamos cansados que tá essa. Deus usa até a mula para ajudar. Então, olha só. Você vai pegar o terço, isso a forma dessa oração. Estou transmitindo o que eu aprendi. A oração, é um terço bizantino. Então você molda conforme você quer colocar as orações. Ah, mas Gustavo, Deus falou para não fazer orações repetitivas. Mas você ora o seu dia inteiro repetitivo. Não posso, não consigo, não vai dar certo, tenho dificuldade. Você já faz o negativo, o que custa você fazer o positivo e entregar nas mãos do Senhor? Você acha que ele não vai transformar a sua vida? Às vezes você só precisa, porque tem uma coisa nesse terço que é você trabalhando com a neuroplasticidade do seu cérebro, com as afirmações, com as frases que estão aqui, que são frases poderosas em Cristo Jesus, para transformar a sua vida na repetição. Isso vai limpando o seu mental todos os dias. O Padre Marcelo tem o programa dele Momento de Fé, tem no Spotify, tem o aplicativo Momento de Fé. Todo dia às 8 horas da manhã ele faz um terço, faz uma novena, ele faz as campanhas dele dentro do que dentro do catolicismo se tem como estrutura, né? E ele faz lá todos os dias às 8 horas da manhã. E se você perder, dá para ver pelo Spotify, fica gravado os programas, de segunda a sábado ele tá lá. Então funciona assim. Nesse primeiro mistério, né? A gente vai fazer a gente coloca a intenção pelo que a gente quer. Se essa oração é pela abertura de portas, abertura de caminhos, abertura de uma porta de emprego ou um milagre na sua vida, a gente coloca aqui essa intenção. Então, vamos colocar pelos impedimentos, tudo que impede você de receber aquilo que o Senhor tem para dar para você. Vamos colocar aqui nesse mistério e a gente vai fazer, então, intenciona esse mistério. E aí você vai fazer o seguinte: você vai segurar aqui e você vai dizer que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Todas as bolinhas menores, ou soltas, né, que estão separadas, vai depender, ou as bolinhas maiores, vai depender do que você tiver aí, ou se você não tiver, você pode contar nas mãos. Nessas separadas você vai fazer essa oração, que é a oração de São Bento, onde você determina na sua vida que a luz é o seu guia e não as trevas, o medo, os traumas, a impossibilidade, né? Então você vai fazer essa oração e em cada uma dessas aqui você vai falar: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Essa é uma frase poderosa, no nome e no sangue de Jesus, onde nós declaramos no reino espiritual, no nosso mental, através das frases que vão permeando o nosso inconsciente, porque é uma repetição sim, vão permeando o nosso inconsciente, vão transformando o nosso mundo interior. Então, vamos lá? Então, coloca a sua questão aí. Então, Senhor, nesse primeiro mistério, eu coloco toda e qualquer humilhação e todo e qualquer impedimento, obstáculo, tudo aquilo que está impedindo de eu receber das mãos que o Senhor tem dado, direcionado a mim para me ajudar. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece,
bebe tu mesmo do teu veneno, no nome e no sangue de Jesus. Aí o primeiro, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Segundo, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Terceiro, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Quarto, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 No próximo mistério, é o segundo, tá certo? Agora é o segundo. Nós vamos colocar o que agora? Vamos colocar todo medo e toda visão nublada, tudo aquilo que turva a sua capacidade a partir dos seus pensamentos negativos, os dardos inflamados. Vamos colocar aqui, Senhor, nesse mistério nós te entregamos todos os dardos inflamados, todos os pensamentos entorpecidos, todos os pensamentos negativos que sejam levados cativos a Cristo. Aí você ora, que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno, no nome e no sangue de Jesus. Vamos lá para as próximas 10. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus, eu sou, o eu sou, lembra do eu sou e serei o que serei, como diz o Senhor lá atrás? Então, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Chegou aqui, certo? Próximo mistério, nós vamos colocar todo sentimento de culpa pelas limitações que você tem na sua vida. Nós vamos apresentar diante de Deus, pedindo a intercessão do Senhor Jesus, e que nós apresentamos nesse mistério. Tudo isso, então, Senhor. Toda e qualquer mágoa também, Senhor. Mágoas e ressentimentos, Senhor, diante de Ti, nós apresentamos nesse mistério. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno, no nome e no sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo 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 sangue de Jesus. Que a cruz, nesse próximo mistério, essas duas outras partes, olha só, tem um mistério aqui, 10 contas, um mistério, 10 contas para fechar. A gente vai fechar esse terço à noite, eu vou fazer uma oração da noite, que o Senhor está me instruindo a fazer. E a gente vai colocar aqui as suas intenções durante o dia. Então fique atento ao que o Senhor vai trazer no seu coração para te revelar e a gente vai terminar. Eu não vou ficar fazendo terço aqui no canal, até porque não é o objetivo, não tenho essa autoridade de ser pastor, padre, enfim, não é esse o meu chamado. Eu estou apresentando uma ferramenta, estou te dizendo onde você encontra mais disso. Ah, mas eu sou evangélica. Olha, você acredita em Jesus? Ah, mas tem idolatria. Gente, eu não vou nem entrar nesse papo, porque assim, tem N vídeos de ex-pastores que converteram ao catolicismo, bem como o contrário, provavelmente deve ter, explicando todas essas questões sobre imagens, terço, ritualística, mas o que eu quero dizer é que se você quer ser perfeito, larga tudo e vai servir Jesus. Vende a sua casa, vende tudo que você tem e vai seguir Jesus. Não estou fazendo uma apologia a nenhum tipo de forma daquilo que é pregado a não fazer. Mas eu estou falando que a gente tem que ter um pouquinho de olhar humilde e menos arrogância para perceber que às vezes uma ferramenta como essa vai te ajudar muito. E ouvir um padre, só porque você é evangélico você não vai ouvir um padre, porque ele está falando em Jesus e Jesus está operando através dele, ou através de uma irmã, sei lá, de quem quer que seja. A gente tem que ter os olhos para receber. Talvez esse vídeo seja para isso na sua vida, para você aprender a enxergar o que Jesus tem para entregar para você. Tá bom? Então, Jesus, obrigado por essa
pela permissão de fazer esse vídeo. Eu espero que seja uma bênção na vida dessas pessoas. Se inscreva aqui no canal, venha fazer parte, compartilha com as pessoas que você ama e que você sabe que precisam desse vídeo. Amém? Fica com Deus e até a próxima.